Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao vídeo de hoje, bem-vinda ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar de 3 passos para aumentar a sua lucratividade na sua empresa usando o Power BI, que é a ferramenta que a gente vai usar aqui hoje na aula de hoje. Então, antes de tudo, eu queria falar que aqui, bom, como muita gente já sabe, se você quer saber mais sobre dados e como extrair a melhor informação dos dados através de análise, seja utilizando Excel, Power BI ou algum ferramental de Lean, você pode seguir a gente aqui, que sempre a gente está divulgando conteúdo de valor, e espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Dá muito trabalho, então se puder, dá o seu like, se inscreve aqui, segue a gente se você estiver no Instagram e, bom, bora pro vídeo. Legal, então aqui eu vou mostrar para vocês essa visão aqui que é o dashboard, é onde a gente vai chegar no fim do vídeo, só para ter um panorama inicial para vocês. Isso daqui é o dashboard que vai nos levar a entender essas 3 formas de melhorar a margem da nossa empresa, né? E esses números aqui a gente fez pequenas alterações por motivo de confidencialidade, mas são números do e-commerce que a gente tem aqui na holding, ou seja, são números realmente de um dos braços de operação que a gente tem aqui, números reais, e que a gente realmente usou e usa esse dashboard para tomar decisões. E esse é o grande ponto, tá pessoal? Aqui no canal a gente sempre foca em exemplos que a gente realmente acredita que são úteis e que não são só belos dashboards, mas que não trazem nada para a sua empresa ou para a empresa que você trabalha, tá bom? Então esse daqui, mais um caso real e que a gente usa, e nesse dashboard vocês podem ver alguns pontos, o número de vendas por cliente, quantidade de clientes, ticket médio, né? Então quanto em média cada cliente usa, e o mais importante que eu vou ensinar vocês, que é o LTV, tá? O LTV é o Lifetime Value, e é um termo que vem se popularizando, muita gente vem falando, mas ainda é algo muito inicial e muito da bolha do marketing digital. Porém, cada vez mais, especialmente as empresas listadas em bolsa, estão olhando muito para o LTV, especialmente as gigantescas techs, né, internacionais como Apple, Amazon, Facebook, enfim, todas essas empresas focam muito em LTV. E por quê, né? O que é o LTV? Antes então de eu mostrar para vocês a parte técnica do dashboard, como tomar a decisão, as decisões que vão te levar a aumentar a lucratividade da sua empresa, eu tenho que te ensinar o que é LTV. Então, o que é LTV? Esses slides aqui que a gente está mostrando na tela, você pode ver no nosso Instagram também, a gente postou lá esses slides para você ver com calma, entender um pouquinho mais a fundo, mas explicando para você o que é o LTV, tá? Ela é uma métrica, né, essencial, porque o que ela calcula na prática? Ela calcula o quanto que um cliente gasta num período na sua empresa, né? Então vamos supor, eu tenho uma padaria, né? E eu acabei de abrir a padaria e eu fiz um anúncio, né, em folder, em papelzinho, e eu fui entregando no bairro, né? Eu gastei R$300, mas aí a Dona Maria lá do bairro, ela viu, achou legal e começou a ir todo dia na minha padaria, né? Ao longo de 3 anos, que geralmente as pessoas calculam em 3 anos a LTV, ao longo de 3 anos, quanto dinheiro a Dona Maria deixou na minha padaria, né? O primeiro instinto dela foi por conta daquele folderzinho inicial. Lógico, é essencial que você tenha um cuidado com o cliente e que isso seja maturado durante o tempo que você está servindo esse cliente, né? Seja numa padaria, seja no e-commerce, seja numa operação física, numa casa de tintas, enfim, qualquer coisa, você tem que cuidar do seu cliente, né? E é isso que vai causar retenção, e é isso que vai fazer com que a Dona Maria gaste muito,
que aquele custo de anúncio seja irrelevante com o quanto que ela trouxe de lucro para a padaria, e é isso que faz aumentar a lucratividade, tá? Então esse é o conceito da LTV, o Lifetime Value, ou seja, o quanto de dinheiro que o seu cliente deixa na sua mesa ao longo da vida, né? A vida útil do seu cliente, esse relacionamento. E olha lá, por que é importante? Porque você consegue definir o seu orçamento de marketing, ou seja, não adianta eu gastar R$1.000 e o meu cliente, sei lá, me pagar R$50, eu vou ter um baita prejuízo e não adianta para nada aquele investimento que eu fiz, né? Então é importante você saber o seu LTV para saber o quanto você pode gastar para adquirir um cliente, tá? O quanto que você pode esperar de receita também é fundamental esse ponto no conceito do LTV, porque se você sabe que, estou num mês difícil, mas pelo meu histórico os meus clientes vão voltar a comprar X e posso fazer uma compra de estoque porque eu sei que isso vai acontecer. Então, te ajuda a projetar as suas métricas e a sua operação, né? Saber o que vai acontecer no futuro, especialmente se você está tratando de um negócio de recorrência, né? Então, por exemplo, o Netflix, ele sabe o quanto que ele vai ter de base de clientes no próximo mês, porque está todo mundo com o cartão ali sendo cobrado. Lógico, uma parte cancela e assim vai, uma parte nova entra, mas ela sabe que tem uma base ali que vai se manter. Mas mesmo não sendo empresas de recorrência, produtos de recorrência, você tem uma forma de medir bem legal. No geral, os negócios têm uma curva, né, de estabilidade. Você também consegue encontrar falhas específicas, né, que fazem o seu LTV quebrar, né? Então você consegue identificar ali, para esse cliente nesse local o LTV está muito baixo, está fugindo muito do padrão. O que será que está acontecendo, né? E também daí, no mesmo conceito, encontrar oportunidades, né? Como que você aumenta essa retenção, resolve esse problema e faz o LTV aumentar. Então, o LTV é importante por tudo isso, tá? E aí, como calcular e os exemplos, eu não vou entrar aqui, mas entra no nosso Instagram, a gente vai ter lá um outro exemplo além desse que eu vou dar aqui no vídeo. Mas no vídeo é um exemplo da vida real, né? O nosso exemplo do e-commerce. E o legal é que nesse exemplo a gente realmente aplicou e a gente teve 12% de aumento de lucratividade de um mês para o outro. Quando a gente fala de e-commerce, que é o nosso caso aqui, uma das empresas que a gente toca, é um negócio com uma margem muito pequena, tá, pessoal? Assim, margem líquida muito baixa. Então, se você consegue aumentar a sua lucratividade em 12%, isso é muita coisa mesmo. Então, isso, lógico, é um exemplo nosso, mas pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio. Se você trabalha na área de marketing, vendas ou tem a sua empresa, pare e veja isso. Pense como você pode calcular. E se você precisar de ajuda, manda uma mensagem para a gente no direct, ou eu, ou a minha equipe, ou o João, a equipe dele, alguém vai responder e vai te ajudar a desenrolar o seu próprio dashboard, tá bom? Bom, vamos lá. Nesse dashboard, pessoal, ele ficou bem simples, mas ele mostra exatamente o que é preciso para você tomar a decisão de como aumentar a sua lucratividade. E o que é? A partir do momento que você sabe o seu LTV detalhado, pelas variáveis que você tem, que são as mais críticas para o seu negócio, e no nosso exemplo são produto, o canal digital, ou seja, onde que a gente fez o anúncio, foi no Google, foi no Facebook, foi no Taboola, né? O estado, né, a localidade, o método de pagamento, né? No geral, a gente identificou que clientes que compram com cartão de crédito tendem a gastar mais do que clientes que compram no boleto. E o SKU, né, que é o modelo do produto. Então a gente tem lá o shake, que a gente vende uma unidade, e a gente vende o kit com outro produto. Então cada um é um SKU. Então a gente pode fazer N brincadeiras aí, testar e entender o que está acontecendo dentro desse dashboard.
Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Eu quero mostrar primeiro como que você faz essa visão aqui, que é o nosso gráfico de barras empilhadas, tá, pessoal? No nosso exemplo, é esse gráfico aqui, é um gráfico de colunas 100% empilhadas. E por que a gente está usando esse? Essa visão aqui nos traz o quanto da nossa base de clientes é recorrente e o quanto é nova, ou seja, de 100% dos nossos clientes, quais deles foi a primeira venda e quais deles é uma segunda, terceira, quarta, quinta venda. No geral, como essa marca que a gente está falando aqui tem menos de um ano, é uma marca ainda jovem, né, que tem uma base ainda se formando, que vem aumentando, vocês podem ver aqui, saiu de 7 para uma média de 18, 20, 15, né, por aí, em um ano, e a tendência é que chegue a 30, 40, porque realmente a gente foca muito no carinho ao cliente e fazer com que ele goste da marca. A gente só vende produtos que a gente promete, que a gente entrega, né? Então a tendência é isso daqui aumentando mês a mês, e realmente a gente está vendo isso no gráfico. Então aí já é possível tirar uma conclusão, tá, pessoal? Se você tem um produto ou um serviço, né, que você faz esse tipo de dashboard aqui de colunas empilhadas e você vê a taxa de recompra no zero ou caindo, olhe com cuidado para a sua oferta, porque provavelmente está acontecendo alguma coisa errada. E aí vocês podem me falar assim: pô, Paulo, mas caiu o seu, saiu de 23 para 18. É verdade, mas tem várias coisas que a gente não pode ver só em um mês, só em um período específico. Nesse caso, a métrica de LTV, como eu comentei com vocês, o certo é olhar 3 anos, né? Então aqui a gente nem tem os dados para olhar o período cheio, mas já nos dá uma segurança de tomada de decisão. Por quê? Porque a gente pegou esses dados de uma base enorme, de muitos clientes, né? São quase 5.000 clientes, então não é uma base pequena. E além disso, a gente conversa muito com os nossos clientes e a gente vê que os números são congruentes com a realidade, né? Então a gente conseguiu tomar decisões em cima dessa database por conta disso. Mas a gente não pode se enviesar por conta de um mês, né? Especialmente porque a gente fez uma promoção ali no primeiro trimestre e a gente acabou focando em clientes que já estavam na nossa base, enfim, e acaba que o número ficou maior, tá? Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, pessoal, é a questão de como você faz esse gráfico em si, tá? Em outro vídeo aqui no canal eu vou mostrar para vocês como que você faz uma coluna condicional. Se eu já tiver postado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se não, acompanha a gente aqui que em breve eu vou gravar. E basicamente o que a gente fez foi uma coluna condicional, vendo se aquele CPF já tinha feito uma compra com a gente e se sim, ele entra aqui no primeira venda como classificado como não, né? Porque se ele já comprou, se aquele CPF já comprou, ele fica verdinho, ele fica no não, tá? E se é a primeira venda para aquele CPF, né, que é no nosso caso o nível de cliente, né, o cliente pessoa física, aí sim ele entra como primeira venda e aí eu tenho a classificação aqui que eu coloco na legenda, tá, pessoal, para fazer esse gráfico. No eixo eu coloco a data, né, para explodir na linha X, no eixo X, e nos valores eu coloco, no meu caso, o faturamento, né, que se chama aqui total em produtos, tá, pessoal? E aí ele vai fazer o percentual de 0 a 100 dividido de acordo com a sua legenda. Assim que se faz esse gráfico.
Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho mais técnica, né, é como calcular o LTV em si, né? Lá no Instagram, no post, a gente deixou a fórmula, mas é uma fórmula muito simples, tá? Qualquer coisa volta lá para você ver, mas mostrando aqui, no nosso caso faturamento, né? Ou seja, tudo que o cliente comprou dividido pela contagem de CPFs, né? No nosso caso. E aí, pessoal, olha só que legal. A gente fez uma base de dados única com o CPF do cliente, a nível de CPF, para que não houvesse duas linhas do mesmo CPF, uma repetição daquele número. Caso houvesse essa repetição, ao invés de count, eu deveria usar distinct count, que é outra fórmula que vai contar, mas de forma distinta. Como aqui a gente fez uma coluna de dimensão, né? Ou seja, deixando ali apenas os CPFs, a gente fez com um count simples. Então, nessa medida aqui que você faz aqui, em nova medida, né? A gente fez aqui, chamado LTV, igual a soma da nossa coluna chamada total produtos, que é a nossa coluna de faturamento, dividido, né, a barrinha por count, pela contagem do número de CPFs. E assim a gente conseguiu aí tirar a conclusão de qual é o nosso LTV global. E o legal, pessoal, é que a partir do momento que você tem esse dashboard, você tem aqui uma enorme ferramenta na sua mão para entender o que está acontecendo no seu negócio de uma forma super ampla, tá? Esse exemplo da lucratividade é só um ponto que você pode pensar em outros para melhorar a estratégia do seu negócio baseado num dashboard como esse. E no nosso caso, o que a gente fez? A gente identificou quais são os cohorts, ou seja, quais são os grupos de pessoas com o maior LTV. Como que a gente fez isso? Testando. Então, por exemplo, eu seleciono aqui um dos produtos, seleciono aqui um dos canais. Legal, pessoal. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um produto em específico, em um canal digital em específico, com um método de pagamento, tá? Aqui está em todos os estados e todos os SKUs, eu não filtrei, mas olha só que legal, a gente já identificou que nesse cohort aqui, nesse grupo de pessoas em específico, que compraram esse produto, que é um produto de emagrecimento, né? Esse pessoal recomprou muito, né? A gente tem quase 2 vendas por cliente, sendo que as vendas começaram em outubro. Ou seja, pessoal, esse é um produto que em potencial vai ter muita recompra. Por que a gente pode concluir isso? Porque se ele foi lançado em outubro e já está com 1,78 vendas por cliente, é um grande sinal que a pessoa compra uma vez, gosta e acaba recomprando, né? E esse cohort aqui desse produto, nessa modalidade de venda, né, que é o cartão de crédito, e nesse canal digital nos mostra que esse produto vale a pena investir, né, e que a gente pode até gastar um pouquinho mais em marketing e que ainda vai valer a pena, tá, pessoal? E aí a gente tem outros cohorts que a gente não tem essa mesma qualidade. Olha só, pessoal, que legal. Esse daqui é um outro produto que a gente começou a vender mais ou menos na mesma época daquele último. E olha como ele tem um lifetime value menor, né? R$226, sendo que aquele, se eu não me engano, era R$275. E aqui a gente tem 1,36 vendas por cliente, ou seja, até tem recompra, mas não é o mesmo que o último produto, né? Esse produto aqui, ele tem aí uma recompra de a cada 3 clientes, mais ou menos, recompra. E aquele outro produto tem um ticket médio também maior.
Ou seja, pessoal, nessa comparação em específico, o que a gente concluiria? Aquele produto tem muito mais potencial do que esse último que eu mostrei para vocês, o produto de emagrecimento. Esse daqui é um produto para pele e aquele lá se mostrou melhor a performance dele. Isso quer dizer que esse produto não vale a pena investir? Talvez sim, talvez não. Aí cabe uma análise mais profunda junto com a equipe de marketing, entender no detalhe o que está acontecendo e por que isso está tão diferente, tão chamando a atenção como está. Em resumo, pessoal, o que você faz a partir daqui com o seu dashboard? Você fuça, ou seja, pega hipóteses que estão na sua cabeça, testa dentro do dashboard, coloca ali os números, vê se aqueles números realmente são verdade e toma as decisões através desses números. É assim que a gente fez, a gente notou um grupo específico ali de um produto, de um estado e de um canal de vendas e que a gente botou toda a nossa energia de vendas e marketing em cima dele e tivemos o resultado aí de 12% de aumento de lucratividade global. Então, pessoal, é aí que eu faço a minha sugestão para vocês. Façam um dashboard como esse, tenham o controle estratégico da empresa de vocês dessa forma, porque isso daqui muda completamente uma série de decisões que você poderia ter e facilita demais o entendimento do resultado e da performance de um produto, né? Porque se você não está vendo um resultado bom no LTV, isso daqui é um grande indicativo que seu produto pode ter um problema e que você tem que tomar cuidado com o que está acontecendo com ele. Então isso daqui é algo que a gente atualiza mensalmente, tira uma série de conclusões e que eu sugiro que você faça também na empresa que você trabalha ou na sua empresa. E se você precisa de ajuda com isso, manda uma mensagem para a gente, a nossa equipe vai responder você, vai tirar suas dúvidas. Eu vou tentar responder o máximo de mensagens que a gente receba ali no nosso Instagram pessoalmente e garanto que você vai conseguir também fazer o seu e vai conseguir melhorar a performance da sua empresa, beleza? É isso aí, pessoal. Segue a gente aqui no canal, deixa seu like e até a próxima.